Agora, Catiúcia, em relação aí a Rui Costa, o ministro da chefe da Casa Civil, que está sendo criticado aí como um dos principais desarticuladores justamente aí no Congresso, e também agora ele falou a respeito de Brasília, e deputados distritais pedem a demissão então do ministro-chefe da Casa Civil, que é do PT? Exatamente, por conta de mais uma fala, mais uma crítica infeliz feita pelo governo. O ministro falou mal da capital federal. Rui Costa descreveu Brasília como uma ilha da fantasia e disse que a cidade é uma bolha, a responsável pelo mal causado ao país, o que resultou, é claro, em muita reação, inclusive de políticos da base governista. Em um ofício ao presidente Lula, os deputados distritais Pastor Daniel de Castro, do PP, Joaquim Roriz Neto, do PROS, e Tiago Manzoni, do PL, pedem a demissão do ministro-chefe da Casa Civil, alegando que as críticas revelam falta de respeito e desconhecimento. E também que na necessidade de líderes que possam unir o país, as declarações dele levantam dúvidas sobre a capacidade de desempenhar a função de forma adequada. No discurso de Rui Costa, num evento na Bahia, ele atacou a escolha de Brasília para a sede dos três poderes, dizendo que as pessoas deveriam ter a oportunidade de passar por uma favela antes de chegar ao trabalho para poder entender a realidade da fome e do desemprego no resto do país, o que não ocorreria aqui na capital federal. Em resposta, o senador Isalci Lucas disse que Brasília é, sim, o mundo real. Vamos ouvir. E aqui não é ilha de fantasia, aqui é o mundo real. Só que eu acho que o senhor não conhece o mundo real aqui no Distrito Federal. Lamentável. Inclusive, o que Vossa Excelência tem feito com o Fundo Constitucional. Colocar uma emenda na calada da noite, comprometendo a realidade do DF, é no mínimo irresponsabilidade e desconhecimento. Ainda tem tempo, de ter um exame de consciência e demonstrar realmente o valor do DF para o país, que lamentavelmente Vossa Excelência foi muito infeliz na fala. Pelas redes sociais, o governador do Distrito Federal também se manifestou. Ibanez Rocha disse que era triste ter pessoas que não conhecem Brasília em funções de poder, estimulando a polarização, a animosidade, em vez de buscar integração em benefício de todos. Rui Costa se reúne agora com o presidente Lula. O encontro na agenda oficial tem ainda o vice-presidente Geraldo Alckmin e o ministro da Fazenda, Fernando Haddad. A conversa deve ser sobre o programa Desenrola para negociação de dívidas e também o projeto de redução de impostos para carros populares, que a gente já trouxe aqui. Mas é claro que esse imbróglio deve entrar na pauta. Marcelo. Catiúcia Sotomayor, daqui a pouco ela retorna conosco ao vivo de Brasília. Valeu, Catiúcia. Eu quero ouvir o Cristiano Vilela, o Rui Costa, queimado lá no Congresso e agora também com Brasília. Vilela. Pois é, Matos, é inadmissível um chefe da Casa Civil, a pessoa que tem a função de ser o coordenador do governo, um porta-voz do governo, usar uma frase absolutamente xenófoba como essa, fazendo muito mais do que uma crítica, mas demonstrando um absoluto preconceito com a população de Brasília. É inadmissível que figuras de alto escalão do governo mantenham esse tipo de postura. E não é a primeira vez que Rui Costa fala algo desse tipo, que age de uma forma torta em relação às suas funções de chefe da Casa Civil, e o governo com isso vai demonstrando um absoluto desgoverno. Esse é o ponto. O governo não tem articuladores, figuras de dentro do governo capazes de construir um governo de unidade, construir um governo que aprove pontos importantes. O que o governo tem são pessoas que replicam aquele nós contra eles, que o presidente Lula gosta. Desse jeito, o país não vai avançar. Desse jeito, as pautas prioritárias do governo não vão ser aprovadas. É uma pena, mas o governo Lula está indo de mal a pior. E nessa semana que nós temos feriado, já imaginar que o parlamentar chega na segunda-feira, esquece. Ele chega na terça e vai embora quinta-feira. Isso quando tem atividade. Então, eles praticamente não vão. Mas, de qualquer forma, fica agora a expectativa naquele outro assunto lá da CPMI, que seria, então, a definição. Agora, Vilela, é tanto requerimento, será que também não é uma forma aí de obstruir a própria comissão?
Ah, Marcos, com certeza. Você vê que esse requerimento agora do PSOL para investigação de igrejas evangélicas é algo que beira ao ridículo. Inclusive, um dos deputados que assinou esse requerimento é um pastor. É um absurdo, é algo que realmente foge à lógica e não há justificativa nenhuma para isso. Há sim uma justificativa. E qual é a justificativa? Tentar criar um cenário de confusão para que as investigações não avancem. E isso é extremamente curioso, porque quem deveria ter o maior interesse na conclusão das investigações deveria ser justamente o governo. Mas não, o governo faz de tudo para atrapalhar o andamento da CPMI e, se a oposição não tiver sabedoria, o governo vai conseguir fazer com que essa CPI não dê em nada.